GOL. GOL. Gotas de petróleo nas ondas da rádio. Gotas de petróleo nas ondas da rádio. GOL. GOL. O microprograma da Sonangol. O microprograma da Sonangol. Amigos ouvintes, as nossas melhores saudações. Este é um GOL, o programa de rádio da Sonangol. GOL. GOL. O microprograma da Sonangol. A Central Fotovoltaica de Caraculo está entre as grandes realizações da Sonangol no ano que se apresta a finalizar. Inaugurado a 30 de maio, na província do Namibe, o projeto foi desenvolvido sob a responsabilidade da Solenova, uma empresa detida pela Sonangol e a Azule Energy, afeta a petrolífera italiana Eni. A planificação inicial previa a edificação em duas fases de 25 megawatts cada uma e a finalização da primeira concorre, entre outros, para a materialização do engajamento assumido pelo Presidente da República, João Lourenço, por ocasião da Cimeira de Glasgow. Quando são transcorridos cerca de 6 meses da sua inauguração, um GOL foi verificar o funcionamento da central, que já começou a corresponder à sua vocação. Germano Sacavumbi, presidente do Conselho de Administração da Solenova, diz que os ganhos podem ser vistos em duas perspectivas. Do ponto de vista econômico, os ganhos da primeira fase de Caraculo representam a grande poupança sobre o gasóleo. Portanto, a título de exemplo, e para ser um bocado breve aqui, o mês de outubro de 2023 representou, isto uma comparação ao período homólogo do ano passado, representou uma poupança de cerca de 10 mil metros cúbicos de gasóleo. Portanto, aquele gasóleo que era destinado para as centrais térmicas, hoje começa a ser poupado com a planta de fotovoltaico de Caraculo. Isso é em termos de comparação homóloga com o período anterior, mas em termos totais, em termos de produção, desde a entrada de produção, estamos a falar de entrada de produção, tanto mais ou menos abril deste ano, a produção total que Caraculo injetou na rede representa, portanto, um ganho, uma poupança de aproximadamente 24 milhões de metros cúbicos de gasóleo. E isso, como podem ver, portanto, é um ganho substancial, é um ganho a todos os níveis interessante, porque em última instância, tanto esses ganhos não só poupam esforço financeiro que o próprio, não digo a Sonangol, mas em última instância o Estado exerce com a importação de combustível, mas também é um ganho que pode representar de forma indireta sobre o nosso Orçamento Geral do Estado. A central já leva a uma poupança considerável em combustível, o que redunda não apenas em benefícios para Sonangol, mas reflete-se em poupanças para os cofres do Estado que, obviamente, necessitam de uma quantidade menor de gasóleo importado. Germano Sacavumbi aponta também ganhos de natureza social com a entrada em funcionamento da primeira fase da central. Em termos sociais, também podemos dizer que a Solenova produz uma energia limpa, ela beneficia, nós temos indicadores que nos dizem que de 25 megawatts beneficia a volta de 16 mil residências. Portanto, estamos a falar em energia limpa e uma energia que melhora de forma substancial também a vida das populações, não é? Nós sendo uma fonte de produção, não propriamente distribuição, mas sendo uma fonte de produção de energia, isto depois levará também a outros ganhos que vão se refletir na própria eletrificação da região. E claro que, do elenco de ganhos, há que destacar sempre a componente ambiental, afinal do grande porta-bandeira da central fotovoltaica. A planta de Caraculo visa a geração dos tradicionais benefícios da energia elétrica para um povo, mas com a diferença de que produz uma energia que não agride o meio ambiente. Em termos ambientais, tanto a redução da emissão dos gases tóxicos, chamado dióxido de carbono, que dados reais, também aqui nós acompanhamos e registramos os valores que Caraculo produz. Nós hoje, desde o início da entrada da produção do Caraculo, temos um valor cumulativo de redução de emissão de CO2 de 11 mil toneladas de CO2, que é o equivalente a uma poupança de dióxido de carbono que estaria a ser emitida por uma central térmica para a atmosfera
ser produzida por uma central térmica. Temos aqui dados evidentes e que representam aquilo que são os grandes ganhos de Caraculo, e estamos a falar simplesmente numa primeira fase. Com a entrada da segunda fase, pensamos que ganhos serão ainda maiores, sairá a ganhar a própria sociedade, sairá a ganhar o planeta Terra, porque aqui também estamos a dar o nosso contributo, não só na diversificação da matriz energética, como também nos grandes propósitos da transição energética, que é o limitar o aquecimento global do planeta Terra, né? Germano Sacavumbi, presidente do Conselho de Administração da Solenova, uma empresa detida pela Sonangol, e a Azul Energy, instituição que desenvolveu a central fotovoltaica de Caraculo, que já oferece benefícios quer ambientais, económicos como sociais. A central está localizada na província do Namibe e prevê-se que tenha a sua segunda fase finalizada em 2024. O navio da LPG da Sonangol, Pacificator, partiu no início da tarde do dia 9 do mês em curso do terminal da Angola LNG no Soio, com o 100º carregamento de gás butano na história da Angola LNG, o que constitui um feito assinalável para toda a empresa que continua a empenhar esforço para o cumprimento da missão e alcance das metas preconizadas. Este carregamento representa a resiliência e o notável foco na execução das tarefas de maneira segura, que são a base do sucesso da empresa. 6 anos são passados desde que Angola alcançou a autossuficiência na produção de butano por via da Angola LNG, o que se tornou preponderante para a materialização de um objetivo fundamental de desenvolvimento, referente à maximização gradual da produção, aumento das exportações e redução das importações, permitindo uma participação consistente para o desenvolvimento socioeconómico nacional por via de retornos financeiros, contribuições fiscais e implementação do Programa de Investimento Social na província do Zaire. Contudo, de momento, toda a produção de butano da Angola LNG permanece em Angola para usufruto da população. Existem na Sonangol profissionais em algumas especialidades muito peculiares, pouco conhecidas para muitos, mas bastante curiosas e de grande influência para o setor. Uma delas, por exemplo, é o inspetor vetting. Esse especialista tem a função de inspecionar navios e verificar se as diferentes valências técnicas e outras de uma embarcação cumpre com as normas e regulamentos da indústria à escala internacional. No país, para essa função, existe apenas um especialista. Chama-se Edmur Costa, é quadros da Sonangol, afeto à área de shipping, onde é o chefe do departamento de vetting. É formado em Engenharia Naval em Glasgow e com ele conversamos justamente para entendermos um pouco mais sobre essa atividade. A inspeção de vetting, ou SIRE, não é nada mais do que uma auditoria que é feita aos navios e terminais para verificar o cumprimento dos normativos e regulamentos regidos pela indústria. A atividade consiste na fiscalização do cumprimento das leis, normas e regulamentos decorrentes da mesma e dos atos de resoluções internacionais no que refere exclusivamente à salvaguarda da vida humana, segurança das navegações no mar aberto e zonas costeiras e a prevenção de poluição ambiental, quer seja por parte de embarcações, plataformas fixas, instalações de apoio e etc. A área de vetting e marine assurance foi criada depois do processo de regeneração pela Sonangol, ou seja, antes não existia no grupo Sonangol esta área. Dentro da Sonangol, esta área foi criada em 2020, que está afeta à direção técnica da Sonangol Shipping, ou seja, da unidade Trading e Shipping. O inspetor adiantou que o espaço de atuação é muito amplo. É um quadrangulano, mas a atividade não se confina ao território nacional. A atividade de vetting SIRE pode ser feita em qualquer parte do mundo. A nossa acreditação ou certificação permite-nos fazer a inspeção em qualquer parte do mundo, em qualquer terminal. Para nós facilita-nos fazermos mais cá em Angola devido ao número de operações, mas sempre que possível ou necessário podemos fazer em qualquer parte do mundo. Não existe um ponto específico que podemos nos fixar
Isso dependendo do operador do navio. Se fizer uma solicitação, nós vamos responder e darmos a nossa disponibilidade de atendermos o navio no porto em que ele se encontrar. De igual modo, o especialista deixou-nos saber que o ser quadro da Sonangol não impede que preste serviços a outras companhias interessadas nos trabalhos de um inspetor vetting. Inspecionar somente navios da Sonangol? Não. Nós podemos inspecionar qualquer tipo de navio, desde que haja uma solicitação prévia e nós aceitamos o pedido consoante a nossa disponibilidade. Mas, entretanto, hoje o normativo diz que nós podemos fazer a inspeção de qualquer navio, desde que traga produto da Sonangol. 2. Vai fazer operações de transporte, chamado STS, ship to ship, com um dos navios da Sonangol. 3. Vai fazer a descarga ou transbordo do produto em um dos terminais da Sonangol. Ou seja, qualquer navio tanque que tenha uma possível ligação comercial ou de interesse comercial com a Sonangol podem ser inspecionados por nós, desde que haja um prévio acordo com relação a isso. Edmur Costa é o único na atividade que exerce no país e um dos poucos em todo o continente, o que naturalmente despoleta alguma curiosidade relativa à inexistência de mais inspetores na especialidade. Acredito que o maior impasse tem a ver com os requisitos, ou seja, o perfil necessário para se tornar inspetor do Vetting SIRE. Os 60 meses de experiência de mar não são 60 meses ou 5 anos seguidos, mas é sim 5 anos ou 60 meses de mar efetivo. Ou seja, normalmente um marinheiro tem a capacidade de ter um período de contrato de 4 a 6 meses. Suponhamos que 6 meses é o contrato, 5 anos ou 60 meses de mar parecem completos. Se o marinheiro tiver 6 meses on, 6 meses off, seriam necessários 10 anos, tendo em conta que o marinheiro trabalha um período e descansa outro período. Hipoteticamente, se o marinheiro, 6 meses, descansar 6 meses, para cumprir o normativo de que tenha 60 meses, então era necessário 10 anos de navegação ou 10 anos de experiência de mar. E outro problema é que, pelo menos, agora neste momento, tenha 12 meses de experiência a níveis de gestão. Se calhar existem muitos marinheiros com mais do que 60 meses de experiência, mas podem não ter os níveis de gestão, ou seja, exercerem funções de gestão no mar por pelo menos 12 meses. Então, acredito que esse é o maior problema que impede termos mais inspetores. Mas estamos a trabalhar nesse sentido para que em breve tenhamos mais pessoas. Como se pode depreender, tratando-se de um exercício imperativo para a normal atividade de determinadas embarcações marinhas, a existência de apenas um inspetor no país acaba por acarretar uma grande demanda, já que existe a já mencionada solicitação de outras companhias. As solicitações para inspeções são muitas e ter uma única pessoa a fazer isso em Angola fica um bocado complicado. E neste momento em África somos somente 5, torna ainda mais complicado porque, por exemplo, o Togo, Lomé, é o país utilizado como main hub de armazenamento de produtos limpos. E Moçambique, neste momento, é também outro main hub. O Togo é costa oeste e o Moçambique é na costa este ou leste. E o número de inspetores para cobrir toda essa região é insuficiente, ou seja, dando mais oportunidades a inspetores que vêm da Índia, da China ou do Emirados para cobrirem o número de solicitações que são feitas nesta região. Todas as oil majors, as companhias petrolíferas, têm feito muitas solicitações e se fizermos para a Sonangol melhor ainda, e seria sempre uma mais-valia para o país. A exigência para se formar um inspetor vetting é grande, daí a escassez inclusive ao nível do continente. Ouvimos Edmur Costa, inspetor vetting da Sonangol, o único no país e um dos 5 existentes no continente africano. A Sonangol Exploração e Produção, da qualidade de operador do bloco CON 11, localizado na bacia terrestre do Kwanza, concluiu, no desenvolvimento das suas atividades operativas,
a perfuração do poço Tobias 13, com uma profundidade total de 960 metros. A avaliação preliminar do reservatório principal indica a presença de hidrocarbonetos, cujo potencial produtivo será avaliado após a conclusão da perfuração de um segundo poço no mesmo bloco, o Tobias 14, já em curso. A Sonangol tem a participação mais expressiva no grupo empreiteiro do bloco CON 11, com 30%. Completam o grupo as empresas Bright Oil and Gas, com 25%, a Atlas, com 20%, o grupo Simple Oil, também com 20%, e a empresa Omega, com 5%. E com esta informação chegamos ao fim de mais um GOL. O programa é uma realização da Direção de Comunicação, Marca e Responsabilidade Social da Sonangol. Aceitem os cumprimentos de Mateus Cristóvão. GOL. 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 Gotas de petróleo nas ondas da rádio. Gotas de petróleo. Nas ondas da rádio. GOL. 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 O microprograma da Sonangol. Um microprograma da Sonangol.